Você sabia que nós estamos num momento planetário decisivo, onde está acontecendo uma separação do joio e do trigo, onde de um ponto adiante não se pode passar se não decidir expandir a tua consciência? Então é sobre isso que eu vou falar nessa live, trazendo essa expansão da consciência e do porquê devemos seguir em constante expansão da nossa consciência. Independente do teu caminho até aqui, independente de todo o conhecimento que você já acessou até aqui, é fundamental seguir nesse processo. Porque se você ainda está aqui, é porque algum conhecimento fundamental para o seu processo evolutivo, da sua alma, do teu espírito, você ainda não acessou. Você ainda não colocou em prática. Então é sobre isso também. Que não adianta a gente ter o conhecimento sem conseguir colocá-lo na prática. Bem-vindas, bem-vindos. Então eu vou falar um pouco sobre esse momento planetário decisivo que nós estamos, sobre a diferença do tempo natural e do calendário gregoriano, do porquê que é importante nós termos essa consciência da diferença e da importância de nos conectarmos com o tempo natural, nesse sentido de que o tempo está conectado com a mente. E é justamente essa mente que nos traz a ponte para a nova consciência, a mente que cria a nova realidade. Então a gente está tendo um grande processo de reprogramação mental também, de todas as couraças, de todas as falsas verdades e crenças que nossa mente estava criando essa realidade que a gente está hoje. Então, por isso que é fundamental esse processo de reprogramação mental, de mudança de mentalidade, para que de fato a gente possa criar uma nova realidade. Um novo paradigma precisa ser instalado no nosso sistema. Então, fica aqui nessa live que eu vou trazer mais informações sobre isso. Bem-vinda, Débora. Então, a gente está num processo finalizando hoje, olha que sincrônico, 10 portais de ativação galáctica, onde nós vivemos nos últimos 10 dias um aceleramento quântico da nossa consciência, acessando novas visões, sendo impulsionados para resolver questões que estavam estagnadas, situações que estavam por baixo do pano, por baixo do tapete. Então, esse momento é um processo muito especial para o nosso desenvolvimento, para o nosso processo encarnatório. Nós estamos finalizando hoje esse processo de 10 portais, em que nos últimos 10 dias, então, foi trazida essa visão para que a gente possa enxergar o que precisa ser visto, o que precisa ser liberado, purificado. Bem-vinda, Jaque. E hoje, então, na onda da semente, então existe esse conhecimento do tempo, do Tzolk'in, da lei do tempo, das 13 luas, que justamente vem para impulsionar esse processo de salto quântico da humanidade. Porque deste processo que a gente está, se a gente não saltar esse nível para um novo nível de consciência, a gente vai ser enviado para outros sistemas, porque a Terra justamente não vai aceitar mais esse nível de consciência que a humanidade ainda está. E cada um que já está desperto dessa consciência espiritual, dessa consciência multidimensional, é como um missionário, um voluntário, para trazer esse resgate de almas, para se libertar também a partir da sua própria cura, a partir do seu próprio autodesenvolvimento. Então a gente está num momento em que todo mundo está sendo colocado à prova. Então é muito natural que nós estejamos em catarse, em processos, porque a gente está também liberando energias, pensamentos, formas, pensamentos, energias, espíritos também, que estavam nos mantendo nessa baixa frequência vibratória. Então a gente está passando por esses processos de catarse para liberar tudo que nós não somos e estávamos carregando até agora. Então é um processo decisivo, então aproveite esse momento para dar esse salto quântico, porque os próximos anos vai ser esse processo de separação mesmo, né? A gente vai adentrar em 2027 em um processo de acontecer coisas que a gente precisa estar centrado, precisa estar empoderado na nossa luz para sustentar essa energia em meio ao caos.
e é o caos que pode estar dentro. Então a gente está lidando com esse caos interno nesse momento, para a gente aprender a lidar, se centrar, porque a gente está no ano da tormenta rítmica, que fala justamente sobre encontrar o nosso centro interior, para a gente não se envolver no furacão, no olho do furacão, né? Então a gente se conectar com a presença, porque é um ano conectado com a energia do mago, o mago que fala sobre a temporalidade. Então é um ano que vai nos chamar para esse estado de presença, para esse estado de encantamento sobre a vida. Então vem a tormenta, a gente se envolve nessa tormenta e começa a perder o brilho sobre a vida. Então, aonde está o que te move a viver, o que te traz luz, o que te traz brilho, o que te traz encantamento da vida mesmo, e aprender a receber os presentes, de estar aqui agora na Terra também, porque é um presente estar aqui, a gente está dando um salto quântico do nosso espírito mesmo, aproveitando todo esse impulsionamento da Terra, de Gaia, que Gaia também está nesse processo evolutivo. Então, é muito importante nesse momento trazer essa consciência do tempo, porque justamente essa possibilidade de a gente dar esse salto quântico coletivamente. Então existe, né, a matriz de tempo, sincrônica e cíclica, que é a matriz Tzolk'in, e o tempo governa a mente. O tempo, ele é uma ilusão, só que para a gente estar aqui agora na Terra, a gente precisa se encontrar no tempo e espaço, para que a gente possa experienciar essa vida material na terceira dimensão. Então, é algo necessário para essa dimensão que nós estamos, mas é importante ter a consciência de que isso não existe, só existe na nossa mente. Passado, presente e futuro é a mesma coisa na nossa mente. Então, é importante a gente ter essa noção e entender que como a gente leva o tempo, organiza o nosso tempo, isso coordena a nossa vida. E essa possibilidade desse salto quântico através de uma matriz de tempo multidimensional, cósmica, que é o Tzolk'in, né? Então, quando eu acessei o Tzolk'in em 2020, nossa, a transformação que aconteceu ali, acho que sei lá quantas vidas eu ia precisar se eu não tivesse esse apoio dessa consciência, dessa matriz também, que nos sincroniza com o tempo cósmico, com o tempo multidimensional. Então, quem não conhece, bem-vinda, Tati, Sônia. Quem não conhece a matriz Tzolk'in, busque, né, Sincronário da Paz no Google, que ali você já vai ter algumas informações, você pode acessar qual é a sua energia de nascimento, porque além de ela trazer informações sobre o planeta, sobre o cosmos, também traz sobre nós, porque dentro de nós existe o universo, né? Então, o Kim, essa frequência Kim, traz sobre o que a gente veio desenvolver nessa vida, o que a gente veio trazer para a Terra. Então, saiba o teu Kim. Se vocês não sabem ainda, comenta aqui para eu saber se vocês sabem ou não sabem. E aí também podem me chamar no direct para ter mais informações sobre isso, que eu faço essa iniciação também, além do tempo. Então a gente está no momento de final do ano gregoriano. Então, o ano gregoriano não está sincronizado com o ano da Terra. Porém, é importante a gente ter essa consciência de que o consciente coletivo ou o inconsciente coletivo também forma um campo vibratório. Então, sim, a gente pode sentir essa mudança, né, do ano, da virada do ano gregoriano, mas é importante a gente ter essa consciência de que não está conectado com o giro da Terra, não está conectado com os ciclos da Terra. É algo criado pelos humanos, e isso é fundamental a gente ter essa consciência para a gente dar esse salto quântico. Porque enquanto a gente não questionar as regras, as crenças que a gente traz como verdade na nossa vida, não tem como a gente evoluir. Então, quando a gente começa a observar tudo que a gente segue sem consciência, para trazer consciência, isso já é uma evolução gigantesca, mais do que 90% da humanidade que não questiona. Então, só disso, só de questionar, nossa, mas esse calendário, da onde surgiu? Por que eu sigo isso? Da onde que vem? Isso coordena a nossa vida, né? Os dias é a forma que a gente organiza a nossa agenda, os nossos compromissos. Então, como a gente organiza o nosso tempo, molda a nossa vida e molda a nossa mente.
E aí, quando a gente vai olhar esse calendário gregoriano, a gente vê quão irregular ele é, por conta de ser dias. Tem meses que são 30, tem meses que são 31, tem o mês de setembro, que é 9, e na verdade setembro vem de 7, novembro vem de 9, que é o mês 11. Também tem essa questão de não bater os giros, então tem ano bissexto, tem fevereiro que é 28, 29, é uma bagunça. É uma bagunça. E a matriz de tempo, como ela traz essa frequência para nossa mente, se a gente tem uma matriz de tempo totalmente bagunçada, isso também mantém a nossa mente bagunçada. E é claro que não é necessariamente só isso, porque tem muitas pessoas que conseguem encontrar o seu centro sem necessariamente conhecer a lei do tempo e seguir a lei do tempo. Mas a gente pensa em nível coletivo, social, planetário, é essencial a gente ter um tempo harmônico, um tempo que se harmonize com o tempo do planeta Terra. Então não é só pensar em nós, né? Não é sobre, eu encontro minha paz, minha luz, sem isso daqui. Eu faço minha prática de yoga, meditação. Só que essa matriz de tempo, ela traz um salto quântico planetário da humanidade. E são muitas informações dentro desse conhecimento. Então, só da pessoa sintonizar, conhecer, nossa, o Kim, tá? Meu eu multidimensional, tá? Ela já... Nossa, existe um eu de outras dimensões. Não existe só essa dimensão, não existe só essa realidade. E a gente precisa incorporar isso mesmo, de entender e passar adiante para as pessoas, ser esse canal de luz. Então, porque muitas pessoas ainda acham que é loucura. Muitas pessoas acham que é loucura falar em multidimensões, em multiverso, em espiritualidade. O que a gente aqui acessou é menos de 10% da humanidade. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. E de honrar quem passou para nós esses conhecimentos, porque esse conhecimento chegou até nós por outras pessoas que também honraram essa sabedoria. E não a sabedoria só do tempo natural, mas de todos os conhecimentos que você tem até agora. Foi um caminho trilhado até aqui. Jesus, por exemplo, foi morto, crucificado, por ter trazido essa consciência do amor cósmico, amor crístico. Então, trazer isso na sua fala, na sua vida, na sua expressão, é honrar também todos que vieram antes, todos esses avatares que vieram antes. E agora a gente está no momento planetário que nós somos esses avatares. E é preciso que a gente integre essa força em nós, essa consciência, de respirar e sentir, eu sou uma centelha divina. E eu estou aqui agora na Terra para compartilhar essa luz, para que mais pessoas também possam despertar, porque não faz sentido só eu despertar, né? Mas também a gente não sentir responsável pelos outros. É fazer a nossa parte, seguir nesse caminho. Então, por isso, em constante evolução. Não existe um ponto que você vai chegar, agora eu já sei de tudo. Agora eu já sei o conhecimento suficiente. Não, isso é uma ilusão, isso é uma fuga. Porque se a gente ainda tá aqui, ainda existe um conhecimento, se a gente tem algum desafio na nossa vida, existe um conhecimento que a gente ainda não assimilou. A gente não integrou. E é sobre integrar a sabedoria. Né? O rei Salomão, por exemplo, tem a história, né, que ele era o rei mais grandioso, né, de Israel. E quando ele chegou ali, foi trazida uma oportunidade para ele pedir algo ao Criador. E ele pediu a sabedoria, para saber lidar com todo o conhecimento que ele estava acessando, todo o poder que ele estava acessando. Então é o momento da gente pedir também por sabedoria. Sabedoria para como a gente integrar na nossa vida, na prática, esses conhecimentos. Bem-vindos todos. Tô aqui empolgada, né? Começo a falar, né? Que bom estar com vocês. Os irmãos Mago Solarte, Jaque, Débora, Francisca. Bem-vinda todas. Todos que passarem, todos que vão assistir ainda. Então, falando sobre esse momento planetário, de estar tendo uma separação do joio e do trigo, né? A gente está passando por profundas catarses nesse ano da tormenta rítmica, justamente para expurgar tudo que não é o que nós somos, para a gente sair desse lugar de negar a nossa missão e de honrar
tudo que a gente já caminhou até aqui. Então, integrar essa sabedoria com a própria vida. Então, a gente está sendo testado. Então, por exemplo, desde 2020 houve essa expansão da nossa consciência. E aí a gente estava encavernado muitas vezes. A gente não estava convivendo com muitas pessoas, a gente não estava se colocando tanto para fora, como agora esse momento está nos pedindo. E é nesse momento de se colocar para fora, de se relacionar principalmente. A cura está nas relações. A grande cura da humanidade é como se relacionar com o outro, porque o outro é o espelho. Então, a gente está se colocando à prova agora. De o quanto a gente acessou, quanto a gente conseguiu integrar essas sabedorias. Com relação à prosperidade, sentindo, né? E aí a gente está limpando todos esses padrões de escassez da nossa, que a ancestralidade passou. Que viveram processos muito extremos de dificuldades mesmo. E a gente está liberando tudo isso para que a gente possa acessar essa abundância da prosperidade que somos, que é infinita. Então tem muitas crenças, muitos véus ilusórios que a gente precisa liberar ainda. Então é se entregar e se permitir mesmo acessar os conhecimentos sem medo, né? Eu estou acessando muito sobre o Hélio Couto, né, os conhecimentos do Hélio Couto, e ele fala que no início da ressonância harmônica, ele falava para as pessoas, eu posso te oferecer tudo aqui, você pode pedir qualquer coisa. E ninguém pedia a consciência do Criador, a consciência divina. E aí ele traz que é como se tivesse um medo de acessar o Criador, medo de acessar essa centelha divina interna. Como se tivessem crenças de que se a gente se fundir ao Criador, à unidade, tudo o que a gente vai deixar de ser. Mas na verdade é o contrário, né? A gente está preso nas ilusões e como é forte esse lugar de apego, né? Apego a essas ilusões. E aí a gente tem medo. E aí qual que é o pensamento, né? Que se a gente acessar a fonte, a gente vai perder os prazeres da vida. Então tem uma crença de que sentir prazer também não é divino. Se a gente for a fundo nessa crença, né? Então se eu for o Criador, eu não vou poder mais estar aqui na Terra, eu não vou poder mais comer as coisas que eu gosto, por exemplo, fazer as coisas que eu gosto, sendo que isso também é divino. Porque Deus se experiencia através de nós. Então, é uma ilusão muito grande que a gente se perdeu, né? Esse apego, sim, é muito, muito impregnado para nos manter nessas falsas crenças com relação à sexualidade, né? De como a gente ainda tende a trazer como algo mundano, né? As questões da religiosas, né? De quantas crenças que a gente ainda precisa liberar, porque isso está muito enraizado. E isso está no campo coletivo também. Por isso essa expansão da consciência de que não é só sobre mim, não é só sobre você, é sobre todo o planeta, toda a humanidade. Bom dia, amada irmã. Que bom te ver. Lu, Andressa, que bom estarmos juntos. Então, nesse dia de águia cristal, então expandindo a visão, visando a cooperação com o todo, né? O tom cristal é o tom da cooperação. Então, trazendo essas visões divinas para que a gente coopere com o todo. Então, tendo esse nível de consciência de quando a gente se transforma, a gente também transforma o todo. E aí, falando, né, sobre essa compreensão do tempo cíclico, do tempo sincrônico, que é uma matriz de consciência para nos auxiliar nesse processo de sincronização com o cosmos. Porque, né, dentro desse estudo da lei do tempo, que, enfim, foi muitas coisas assim, muitas pessoas trazendo de diversas formas, mas é a forma que eu me conecto aqui agora, desde 2020, com essa visão dessa unificação de conhecimentos. Então, o tempo, ele sincroniza com a consciência divina. Então, que não existe o tempo é uma ilusão, mas ele nos conecta com esse tempo e espaço, com esse corpo que nós estamos. Então, ele é fundamental para a nossa mente, a dimensão da mente, é a quarta dimensão, o tempo. E muitas vezes é essa grande prisão, ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. E é justamente esse estado da presença que nos encaminha para a evolução.
quântica, é estar na presença. E esse é o grande desafio, né? Então, primeiro, né, nesse processo de expansão da consciência, a gente acessa o passado e dissolve, né, tudo que libera, tudo que não está contribuindo para o nosso processo. Então, às vezes, é preciso olhar para o que foi, para como foi as coisas, não ter medo disso. E liberar, a gente está liberando não só para nós, mas para toda a ancestralidade, para toda a nossa ancestralidade que não teve esse nível de consciência que a gente está tendo hoje. Então, é honrar também, né? Assim como é honrar essa sabedoria, é honrar todos que vieram antes de nós e que eles estão com a gente. Isso também é fundamental, a gente entender que nós somos os nossos ancestrais aqui agora na Terra. Eu sou a luz da minha mãe, da minha avó, do meu avô, das pessoas que não estão mais aqui. Então, olha que lindo é isso. E trazer essa força dos nossos ancestrais pra gente seguir e cumprir a nossa missão. Isso vem me ajudando muito, assim, quando eu sinto, preciso, assim, nossa, peço a força dos meus ancestrais, tomo a força do meu pai, da minha mãe também, pra ancorar essa expressão do que eu sou. Isso é fundamental também. E aí, às vezes a gente precisa curar também essas nossas relações, né? E como que a gente tá lidando com o nosso pai, com a nossa mãe. E perdoar, soltar, aceitar. Então, a aceitação é um processo fundamental, o perdão é um processo fundamental que expande o nosso chakra cardíaco. E sermos leais à nossa verdade interior, sem querer, né, esperar do outro uma aprovação, medo do julgamento, né? Muitas vezes a gente ainda tem medo do julgamento, ou às vezes a gente julga muitos outros. Isso que eu vejo, assim, agora que a gente tá nesse processo de se colocar à prova, o quanto você julga os outros? Quanto você fica julgando, né? Ou o que o outro vai pensar, ou o que o outro pensa, ou como ele age. Isso também é um refinamento do nosso ser divino, de parar de julgar. Então, nós temos 3 prisões emocionais, que eu sou aluna da Elaine Eurives, não sei se vocês conhecem, mas aproveitem o conteúdo, inclusive, gratuito, que está disponível até hoje dela, que é incrível, sobre cocriação da realidade que ela traz. Eu fiz um treinamento com ela que me trouxe um grande salto quântico, inclusive me conectando mais com Hélio Couto, enfim, com esse processo de visão da física quântica, da frequência vibracional, da reprogramação mental. Então, é infinito, o conhecimento é infinito, né? Você abre uma caixinha ali, depois abre... E se permita mesmo, não se limite. É claro, a gente tem às vezes um momento, um processo para integrar aquilo que a gente recebeu. E é claro, respeitar os nossos limites, mas a gente estamos no momento agora que é de superação de limites. Então, por exemplo, igual a uma analogia, a maternidade. A maternidade é uma superação surreal de limites que a gente achava que tinha. E aí a gente cria uma ilusão, eu preciso me respeitar, então é o meu limite até aqui. Isso às vezes é uma autossabotagem, de tipo, eu não tô me respeitando. Mas até que ponto aquilo vai ser contribuição? E aí é essa a medida, não é o seu limite, mas é quando superar aquele limite, vai te trazer para um outro degrau. E aí o quanto não respeitar o limite conhecido vai te trazer para baixo. É essa consciência, essa reflexão que precisa ter. Então, que bom, fico muito feliz mesmo. E então, nesse processo, até hoje, vai ter as aulas do Holocene da Elaine, e é algo muito incrível, está disponível. Entrem lá no perfil dela, ou vocês podem pedir para mim também, eu envio para vocês o acesso às aulas. E lá ela fala sobre 3 prisões emocionais que prendem essa consciência humana para essa expansão de reconhecermos como co-criadores da nossa realidade. Então, a primeira, né, existem ali os processos que nos impedem, que nos mantêm na vítima, que é a reclamação, o julgamento e a ansiedade. Então, da gente ficar reclamando das coisas como estão, né? E aí a gente, quando reclama, a gente clama 2 vezes. Então a gente cocria mais daquilo. Então é claro que é um desafio. Não é fácil, né? A situação tá naquele loucura lá, é difícil a gente não reclamar. Mas tenha consciência, né? Então quando a gente tem a consciência, eu não devo reclamar, porque isso vai fazer mais mal pra mim. Então,
prestar atenção na reclamação, o julgamento, tanto o auto-julgamento como o julgamento alheio, né? O quanto a gente tá se perdendo em julgamentos, que isso abaixa totalmente a nossa frequência vibracional, tanto para os outros. Então, quando a gente está, por exemplo, no estado de vítima, a gente julga os outros por se sentir assim, nossa, por que a pessoa não tá fazendo isso para me ajudar? Ou esperar dos outros tais posturas que a gente gostaria que o outro tivesse, mas o outro é o outro, né? Não tem como controlar. E é aceitar, é a aceitação, é essa grande virada para aceitar a questão do julgamento, né? E se autoaceitar também. Aceitar as nossas questões e como as coisas estão nesse momento. E a ansiedade, a gente quer tudo pra ontem, né? E às vezes existe um processo, e aí tem a lei da gestação. Tudo existe um processo. Quando a gente planta uma semente, ela tem um processo para germinar, para crescer, para florescer. E nós, como humanos, muitas vezes não queremos respeitar esse processo de gestação. Queremos tudo na hora, imediato. E a própria lei universal da gestação traz que não é assim, que existe um processo. Então é seguir firme nesse processo, independente de como esteja, siga em frente, siga firme, siga nutrindo, semeando este solo, porque não tem como não florescer. Então eu estou aqui, por exemplo, e aí, né, estou nesse processo de me firmar no meu trabalho como mentora, expandindo. Tô desde 2020 nesse trabalho. E muitas vezes eu caí nesse lugar, nossa, não tô dando certo, porque eu não tenho milhares de mentoradas, não tenho milhares de dinheiro ainda. E aí caí nesse questionamento. E não é assim, né? Existe um processo e existe a vida acontecendo, né? Então, por exemplo, né, me tornar mãe, ser mãe, existe um processo que teve que trazer mais foco para uma coisa. Então a semente também fala sobre foco. Qual é o teu foco hoje? O que precisa você focar para florescer aquilo que você quer? Porque também sem foco a gente não consegue, né? Porque a energia, ela se esvai, né? E quando a gente tem foco só numa coisa, por exemplo, aquilo tem muito mais chance de florescer. Então essa é uma sabedoria também da semente. A semente, ela foca, ela tem toda a energia ali contida naquele espacinho, e aí, com esse cuidado contínuo, ela vai rompendo a casca, se nutrindo da terra e se fortalecendo para crescer. Então, que a gente possa entender isso. Então, trazendo aqui um pouquinho mais da matriz do Tzolk'in, essa matriz, então, é dos Kins. Ela é a matriz de regeneração do nosso DNA cósmico. Então, ela é uma matriz que nos conecta com a memória cósmica. Não existe só essa ferramenta para a gente resgatar a memória cósmica. Não vamos ser dogmáticos aqui. Com nenhuma ferramenta, na verdade. Existem milhares de ferramentas graças às deusas, né? Porque aí cada um sente o que faz mais sentido pro teu momento. Mas existe essa matriz aqui que no nível planetário, quântico, nos impulsiona para um aceleramento da nossa consciência e expansão do que nós estamos fazendo aqui na Terra, das outras consciências de outras dimensões. Então isso daqui é uma matriz que foi nos dada para a humanidade, para o aceleramento da nossa consciência. Basicamente isso. E aqui, cada dia, traz que o tempo informa. Então, cada dia tem uma informação, que a gente chama de Kim, uma frequência de luz e som, que se une desde o nosso Sol central da galáxia e vem até nós aqui na Terra. Então, isso aqui é algo assim, tipo, muitos portais se abrem. Então, eu realmente acompanho desde 2020 e sigo acompanhando. E quando a gente vai ver o dia, o Kim do dia, e ver como que é sincrônico as coisas, é muito incrível. Eu ia marcar essa live pra ontem, e aí deu pra hoje, e aí eu fui, né, me conectar com o Kim do dia. Eu falei, nossa, tinha que ser hoje. A águia é cristal, dia de trazer visão pra cooperação. Então, todos os dias que você vê o Kim e o que tá acontecendo, você vê como é sincrônico. E isso é se conectar com as sincronicidades. E aí a gente vê como as coisas, nada é por acaso, né? Então, cada um também tem um Kim, que assim como cada dia tem um Kim, no dia do seu nascimento estava tendo uma frequência vindo desde o Sol
central para a Terra, e aí isso traz a sua assinatura galáctica, sua assinatura multidimensional, que são informações que te trazem mais clareza sobre o porquê que você está aqui agora na Terra. E aí também tem as 13 luas, o tempo cíclico, que nos conecta com o giro solar. Então, traz, né, nesse conhecimento que existe um realinhamento anual com a estrela Sírius, que é o maior sol mais próximo do nosso. E esse sol de Sírius, desde da época do Egito Antigo, os estudiosos do Egito Antigo já traziam esses conhecimentos da conexão com a estrela Sírius, com o sol de Sírius. E sempre foi uma informação que vinha para nos impulsionar, né? A gente sabe hoje que existem, né, o povo siriano que está aqui na Terra para nos impulsionar nessa expansão da nossa consciência também, mas que essa frequência deles vem até nós através da luz. Então, a cada ano existe esse giro do nosso Sol em volta também do Sol de Sírius, porque tudo está, né, nessa constante espiral, nesse constante ciclo. E que existe um processo ali que foi observado dessa conexão, desse movimento, em que existe um realinhamento ali início de julho para início de agosto. E existe todo um portal siriano que é falado pela espiritualidade, mas que neste portal existe esse realinhamento do nosso Sol. E no dia 25 para o 26 é o ápice desse alinhamento. E dia 8/8, por exemplo, é a finalização desse processo, desse portal que se abre e expande, não a finalização, mas a conclusão desse grande ápice dessa frequência de Sírius para justamente ter essa volta novamente. Então, dia 25 e 26 é esse ápice. E aí que tem, né, então nesse calendário conectado com essa frequência do nosso giro, do nosso Sol, que também está em expansão, em evolução, assim como tudo que está no universo. E aí, nesse giro, existem as 13 luas, que é 364 dias mais um. Então, seguindo esse tempo natural, e também tem a conexão com as estações da Terra também. Seguindo esse tempo natural, a gente não está no final do ano, seguindo o giro do nosso próprio Sol. Então, de acordo com o nosso Sol, o ciclo evolutivo do nosso Sol, do Sol do nosso sistema, a gente está entrando para o meio desse ciclo do nosso Sol. E a gente está no final do ano gregoriano, que é um calendário criado pelos seres humanos. Então é importante a gente ter essa consciência. Não é baseado em nenhum ciclo de astrológico, nem movimento natural da Terra. Não é baseado, tem os 365 dias, mas esses 365 dias iniciam um dia que não está acontecendo nada no planeta, não está acontecendo nenhum movimento astrológico específico, é só um movimento humano, uma ferramenta humana criada justamente por pessoas que estavam na época ali exercendo um papel de poder sobre outras. E todo esse estudo, quando a gente vai estudar mais profundamente, existe uma programação que se mantém nesse calendário gregoriano, que é justamente uma frequência artificial, que nos mantém distanciado dessa consciência cósmica. E com a mente irregular, porque se uma matriz que a gente segue, que organiza a nossa vida, não é regular, a nossa mente também está desregular. Então, além de nos distanciar da própria natureza, dos próprios ciclos da natureza, a gente também se mantém numa mente irregular. Então, tenham essa consciência. Essa informação é importante. Independente se você quer seguir, se você quer comemorar o ano novo, tenha essa consciência, porque é importante a gente sair desse véu da ilusão. E aí a gente tem o papel de escolher seguir ou não. E se faz sentido, por exemplo, hoje em dia tem até a questão dos portais, 7/7, 8/8, 9/9, isso daí é criado também pela humanidade, mas também tem conexão com a numerologia. Então, por exemplo, seguindo a numerologia, cada número tem uma simbologia.
Então, até nisso, a espiritualidade está nos auxiliando, porque como tem muita resistência para a mudança de um calendário, até nisso a espiritualidade está tá nos influenciando para criar um sentido onde, né, muitas vezes não tinha, mas criando um sentido para a expansão da consciência. Então eu vejo, por exemplo, os portais, né, que hoje em dia tem, 11 do 11, 12 do 12, isso daí é da numerologia. Então é interessante também, mas é importante entender que isso está conectado com a numerologia, não está conectado com um ciclo cósmico, de um movimento cósmico, e sim com algo que está acontecendo no nosso consciente coletivo, para ver se a gente acelera a consciência mais rápida. Então é só isso. Agora, se você tem consciência de que existe uma matriz trazida pelos povos estelares para aceleramento quântico da nossa consciência e você não segue, aí é a escolha, não segue no sentido assim de não aproveitar, né? Não que a gente tem que seguir como uma doutrina, como essa verdade, mas aproveitar. Aproveita, ó, a gente tá na lua harmônica do pavão. A lua harmônica do pavão, que é a quinta lua, fala sobre trazer a nossa luz, nosso brilho para o mundo, pra gente trazer o comando da nossa própria energia, tomar o nosso lugar de poder. A gente tá nesse ciclo e percebe quanto você foi desafiado até agora nesse ciclo para tomar o comando da tua vida. E você vai ver quão sincrônico é. Tipo, é muito, muito mágico. Como o tempo informa realmente, quando a gente se sincroniza com o tempo da natureza. Cada dia tem uma ativação de um plasma e um chakra, que é conectado com os chakras da Terra. Então hoje a gente está conectando o plasma Kali, que ativa o nosso chakra sacral, que traz essa força da vida. Como aproveitar melhor para quem está começando. Acompanhe os skins do dia, acompanha as frequências de cada dia. Também ativa o teu Kim. Por exemplo, fazer o desenho do teu Kim, se conectar com a frequência, porque é um código, né? Um código. E ali tem palavras específicas que ressoam no nosso subconsciente também. O mantra Kim, que é o poema ressonante. Então, por exemplo, hoje tem o poema Kim da águia. Mantrar isso, né? Hoje é dedico-me com o fim de criar, universalizando a mente. Selo a saída da visão, com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da realização. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Então, a cada dia tem esse mantra, esse poema, e vocês também têm o seu, cada um tem o seu. Então, é legal, né, mantrar isso, principalmente quando precisar de um centramento, de um direcionamento, se conectar com a energia do seu dia de nascimento. Isso é fundamental, além, né, da gente ter esses conhecimentos astrológicos, do nosso signo, que também nos conecta, né, com quem nós viemos expressar aqui, mas nesse conhecimento existe essa frase, esse mantra, que nos ressoa memórias de quando a gente veio antes da gente vir para a Terra. Então, quando a gente decidiu essa reencarnação, a gente já estava ressoando nessa frequência, que a gente já estava vindo para cá, né, acoplando aqui nesse plano. E então é muito interessante fazer esse tipo e se conectar com o lúdico também, com a arte. Então, fazer esse desenho do teu Kim, pintar a cor dele, porque cada cor está conectada com uma cromática, com a cromática das cores. Então, por exemplo, o azul representa a transformação. Por exemplo, o mago, né? O mago é a cor branca, do refinamento. E nesse tempo cíclico, também, cada semana, está trabalhando também uma cor. Então, assim, é muita informação para quem tá começando, assim, a acompanhar. A mente fica surtando mesmo. A mente surta um pouco, porque tem uma resistência também ao que é novo, é diferente, né? Essas frases, essas palavras, né? Quando eu acessei Galáctico, nossa, nunca tinha nem falado. A pessoa falava Galáctico, ativação galáctica, meu Deus, que coisa mais doida. Que coisa mais doida é essa? Então são palavras novas também, um vocabulário novo. E então hoje a gente tá aqui, né, no diário. A gente tá aqui, dia 25
Então é a semana amarela. A gente está na semana do amadurecimento, que é a última semana da lua harmônica. A lua harmônica da radiação, que traz o animal de poder, o pavão. Então é um conhecimento incrível que vem me impulsionando. Inclusive eu coloquei no diário, que é um diário de acompanhamento cíclico, né, do ciclo menstrual, mas que eu senti que precisava estar conectado com as fases da lua. Porque senão, não, pra mim, assim, né, não faria sentido estar só conectado com o gregoriano. Porque eu tenho esse conhecimento, então a gente sempre tem que passar adiante os conhecimentos que a gente tem. E não se privar, né? Então, muitas vezes, é claro, tem momentos e pessoas que estão abertas e outras não. Mas sempre que tiver a oportunidade, tragam essas informações que vocês sabem, porque isso é muito valioso e não pode ficar parado só em nós. Então, por exemplo, esse final de semana eu passei por uma vivência de aprofundamento com o Theta Healing. E eu senti assim, nossa, eu tô recebendo tanta coisa, eu preciso abrir uma live para compartilhar o que eu já sei, até coisas que eu, não só o que eu recebi ali, mas o que eu já sei, né? Então, que a gente possa trazer, e não importa se não vai ter ninguém. Eu já abri live que não tinha ninguém e eu fiquei falando. Mas é claro que é muito maravilhoso quando a gente tá aqui, né, com essas pessoas incríveis aqui com vocês. Mas não se limitem a isso, né? Não se limitem. Às vezes, ou gravar um vídeo, se não quer gravar uma live, grava um vídeo falando sobre os seus conhecimentos e posta, né? Porque isso é fundamental, né? Trazer, compartilhar. Se uma pessoa se tocar pelo que você falar, você já fez algo muito grandioso mesmo, né? Então, isso é até importante para assimilar o conhecimento. Então, quando a gente compartilha, quando a gente fala o conhecimento, a gente aprende 2 vezes aquilo. O nosso cérebro assimila melhor dessa forma. Quando a gente traz o nosso conhecimento. Então, quando a gente quer realmente integrar algo, a gente se coloca para compartilhar aquilo. E aí, o nosso cérebro vai, de fato, integrar aquela informação. Esse caderno, essa agenda, o diário, né? Eu que faço. Eu tô, nesse momento, não tenho... ainda tô com uma lista. Eu posso colocar vocês na lista de espera, de acordo com as solicitações, porque eu preciso ter no mínimo 6 de pedidos. Mas se quiserem entrar pra lista, eu coloco. E aí a gente conversa também. E é isso. Tô muito grata. E aí eu quero convidar vocês para participar. Vai ser uma masterclass de reconexão cíclica uterina, que vai acontecer no dia 13/12. Inclusive, não precisa ser necessariamente só para mulheres, porque a gente se conectar com essa sabedoria, para quem sentir, se conectar e conhecer como que é o ciclo feminino, como que é o ciclo uterino, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu falo feminino, eu não tô falando especificamente da energia. A energia feminina, existe a energia feminina, né, em todos os seres, e masculina também. E é justamente o meu trabalho sobre a integração dessas 2 polaridades em nós. E eu falo especificamente também sobre os ciclos femininos, né, de como funciona esse ciclo uterino, na verdade, né? Como é esse ritmo do ciclo menstrual e como isso funciona internamente em nós. E nós que temos esse útero, somos a expressão da natureza, mesmo da Mãe Terra, da Mãe Gaia. Então, isso é fundamental, né? Existem muitas mulheres que, mesmo no caminho do autoconhecimento, não estão conectadas com o ciclo menstrual, que é o movimento da natureza interno. Então, é muito incrível esse movimento que também traz a formação da vida, né? Todos nós saímos de dentro de um útero. E isso é a expressão da deusa aqui agora na Terra. Em nós, né? Então, e todos os seres honrar isso, né? Não só quem tem um útero, mas principalmente, né, quem tem a obrigação fundamental, mas todos, né, na verdade, é essencial honrar esse portal da vida, honrar o portal que nos deu a vida, né, o útero. E muitas vezes a gente, né, é mais um órgão ali,
E é algo muito sério até, nesse sentido de o fato de não honrar esse portal, acaba que muitas mulheres têm muitos problemas ginecológicos e acabam tendo, né, que tirar o útero, que é esse grande portal da criação dentro de nós. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, ter a consciência sobre isso. Então, eu falo sobre a cosmovisão uterina, então, de tudo que representa esse ciclo energético, até como um portal de cocriação da nossa realidade. Então, é muito poderoso mesmo. E então, convido a todos para estarmos juntas no dia 13 do 12. 13 do 12 é o início da lua rítmica. Então, a gente está finalizando a lua harmônica e entrando na lua rítmica. Então, para justamente a gente iniciar esse novo ciclo conectados, todos, com essa sabedoria e expandir ainda mais a nossa consciência para esse novo ciclo planetário. Eu vou estar compartilhando sobre os arquétipos, 4 arquétipos femininos, 4 arquétipos da lua, sobre o poder do nosso útero, do nosso ciclo menstrual. Também vai ter uma bênção uterina das mães divinas. E vai ser muito especial. Então, estão todos convidados. Muito grata por esse espaço de conexão, que possamos estar juntos nos próximos também. E seguimos todos, reconhecendo a centelha divina que somos, honrando essa luz que brilha em nossos corações e escolhendo por seguir em constante evolução, trazendo a luz que somos para a Terra. Muito grata, abençoado dia, grande abraço. Beijo e assistam a gravação aí quem chegou. Beijão.